Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, em família. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início então ao nosso Evangelho, convidando a se inscreverem em nosso canal, comentarem, curtirem os nossos vídeos, compartilharem, porque o YouTube considera, quando você curte, que é um material relevante e divulga para mais pessoas. Dessa forma, o nosso canal pode chegar a mais pessoas e elas podem então ter acesso ao nosso conteúdo, ao nosso material e também se beneficiarem com ele. Convido também a estarem conosco sempre às 15 horas na nossa Reforma Íntima, todos os sábados, bem como o nosso Evangelho no Lar de forma presencial, todas as terças-feiras, 19h30, e posteriormente a irradiação, que se dá todas as terças-feiras, às 20h30. Estão todos convidados a estarem conosco nessas atividades. Temos também todas as sextas-feiras as palestras. Acompanhem nosso conteúdo no YouTube, tenho certeza que irão, de alguma forma, ajudar, contribuir com vocês. Vamos dar início, então, com a nossa oração. Fechando os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para entrar em contato com os nossos benfeitores, com a espiritualidade amiga responsável por essa atividade do Evangelho no Lar em Família, do Centro Espírita Ceareiros do Bem, que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo, não somente a nós, mas também a todos os nossos irmãos, que de forma direta ou indireta encontram-se atrelados à psicosfera do nosso lar, seja pelos laços de amor ou de ódio que nos une a eles. Convidamos a todos a estarem conosco também neste Evangelho para utilizá-lo em seu próprio benefício. E pedimos o auxílio dos nossos benfeitores para nos instruírem com a inspiração e a intuição na melhor compreensão da lição, para que ela não seja um simples texto, mas que consigamos incorporá-la em nós para utilizá-la em nosso próprio benefício através das nossas ações. Agradecemos, Senhor, todo o amparo e todo o auxílio que sempre recebemos das vossas mãos amorosas. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 26, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explicações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrava-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se fulgurante, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que havia grande peste em cidade próxima de Jerusalém. O anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem,
através das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistia no chamado, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas, amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se através dos fios invisíveis do pensamento. Convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida ao longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santifica que nele se inspira para dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Essa lição, ela é muito preciosa para nós, como todas as outras também são, mas essa nos faz verificar o valor do serviço, o valor de estarmos a serviço de Deus, dos benfeitores, na religião em que nós nos dispusemos a aprender, mas também a ensinar, a também a auxiliar e a cooperar. Filipe aqui, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías,
comentou entre a diferença dos justos e injustos de maneira a destacar o valor da santidade na terra. E esse é um tema a gente deve ter bastante cautela e bastante sensibilidade ao falar nesse assunto, porque ele não é tão simples assim. E Jesus nos narrou aqui para não haver dúvidas a respeito dessa santidade. E vamos verificar o que de fato nos torna santos, o que de fato nos tornará santos. Será que são os títulos que nós nos detemos de fariseus, de palestrante espírita, de orador espírita, de presidente da casa espírita, de trabalhador espírita, de freira, de padre, de pastor, de mãe de santo? Será que são os títulos que nos considera santos? Ou será que temos que ter uma virtude além? E além dessa virtude, o que mais nós devemos ter para nos sermos considerados santos? E Jesus aqui nos narra uma história para não sobrar dúvidas a respeito dessa santidade. E ele conta que certo fariseu, que ele tinha uma vida ilibada, que tinha uma vida pública muitíssimo respeitada e que ele era cumpridor de todas as leis. Ele passava no interior de todo o templo. O templo naquela época, ele era dividido em camadas. E só quem adentrava no último templo tinha que ser um homem, tinha que ser fariseu, mas só aquele fariseu que tivesse a mais alta elevação naquele templo que podia então adentrar o templo naquela época em todos os seus níveis. E aqui Jesus conta que ele era possuidor de passar por o interior desse templo entre oração e jejum. Ele, em jejum incessante, conhecia todas as leis, ou seja, ele tinha um profundo conhecimento, ele tinha a prática daquele conhecimento, que para eles era o jejum e a oração. Ele tinha um elevadíssimo respeito, que até as crianças o reverenciavam, tamanha virtude que ele se demonstrava ser, e era consagrado o Santo dos Santos. Tinha uma vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se fulguramente, vestia-se túnicas sem manchas e abstinha-se de falar com pessoas consideradas impuras. Naquela época, eles tinham uma outra forma de pensar e uma outra forma de agir, diferente da nossa. E para eles se alimentar de uma forma diferente, porque eles tinham restrições a respeito da alimentação, tinham restrições a respeito das túnicas que eles vestiam, não são roupas como as nossas, mas eram túnicas. Não havia manchas na túnica dele, então era perfeita, impecável. E naquela época as pessoas que tinham doenças, que não eram da mesma fé, os leprosos, por exemplo, e as mulheres nos períodos menstruais, eram consideradas pessoas impuras. Até tem a passagem da mulher hemorrágica, que era considerada impura porque ela não parava de sangrar. Então a menstruação, que é uma coisa natural, humana, feminina, era considerado algo impuro, devido ao machismo daquela época, à cultura daquela época, enfim, coisas que vocês já devem até saber. Mas acontece que, todavia, veio uma grande peste, e como aquele fariseu era considerado o santo dos santos, né? O anjo veio solicitar a ele o serviço para que ele prestasse socorro àqueles doentes e necessitados que a providência divina estava querendo auxiliar. Sabemos que o Pai nos auxilia através dos nossos irmãos, que os
nossos benfeitores, anjos guardiões, o nome que santos que quiserem denominar, aos espíritos, aos nossos irmãos mais elevados, eles auxiliam-nos através dos outros, através da inspiração, da intuição, da mediunidade, através desse intercâmbio entre eles e nós, é que eles conseguem auxiliar-nos uns aos outros para que nós auxiliemos também. Então ele vem e solicita a ajuda, o auxílio daquele fariseu. E aquele fariseu, então, devido à sua crença muito enraizada nele, ele se questiona, né? Como ele, um ser tão puro, tão virtuoso, que até então não havia tocado em nenhuma pessoa impura, poderia ser convocado para socorrer aqueles enfermos sofredores que para ele eram considerados impuros, doentes, né? Mas aquele anjo necessitava de mãos diligentes de um homem, através do qual pudesse trabalhar apressado. Ele tinha tempo, ele não podia perder tempo, e os enfermos e sofredores necessitavam de auxílio. Então aquele fariseu rejeita o convite espiritual ao trabalho. O anjo então vai pedir auxílio de outras pessoas da mesma fé denominada do fariseu, que também eram conhecedores das leis, mas que essas pessoas também o negaram o auxílio. E por último, ele vai ao encontro de um ex-ladrão. E quando ele chega, ele reclama o serviço desse antigo criminoso, mas que ele tinha um propósito sincero, tinha um propósito de regenerar-se. Ele era alguém que tinha cometido crimes, transgredido as leis, mas que tinha se arrependido profundamente, tanto que se arrependeu, que tinha o propósito de regenerar-se, ou seja, não apenas de se arrepender por si só, mas de reparar os equívocos que havia cometido. E então ele, com a inspiração desse anjo, aceitando o convite que esse anjo faz, esse velho ladrão, sinceramente transformado, porque agora ele já era uma outra pessoa, já era um ser em transformação, já estava se regenerando através do trabalho, fez tudo o que deveria fazer. Ele enterrou os cadáveres insepultos que ainda estavam por ser sepultados, fez remédios que era necessário, semeou o bom ânimo, tão necessário nas horas tão graves, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviço de consolação e esperança, e com isso considerou sólidas amizades no céu. Ele fez a verdadeira caridade, auxiliar ao outro e fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós se estivéssemos em igual situação. E ele fez não só auxiliando de forma material, sarando o corpo físico daquelas pessoas, mas também auxiliando as suas almas através da renovação de ânimo, de renovação de esperança, de alívio das aflições, instituindo serviços de renovação e coragem, auxiliando a alma e o corpo. E ele cumpriu bem a sua tarefa, e ao final dessa tarefa, verificou-se que ele se elevou mais ao caminho do paraíso do que aquele que era até então considerado santo. Jesus então termina essa lição e os presentes registram a pequena história com admiração e desapontamento. E aí Jesus fala, depois de um longo intervalo, que a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santifica. O serviço santificante que nele se inspira
pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos antes que os justos ociosos possam desfrutar do ser celeste convívio. Jesus aqui então nos diz que o que é santidade? Santidade não é o adquirir virtudes sem serviço, ou seja, falsas virtudes. Santidade não é alguém me denominar santo, não sou eu me classificar como alguém santa só porque eu sou o cumpridor das leis daquela minha religião. Santidade não são cumprimentos de rituais, cumprir algumas orações, dogmas. Santidade é eu conquistar as virtudes através do serviço, através do auxílio do meu irmão. É eu me fortalecer na fé, na esperança, para que a minha fé e a minha esperança seja fortaleza para que eu auxilie os meus irmãos também a conquista dessa fé e dessa fortaleza dentro deles. Santidade é eu ter virtudes que me colocam a serviço daqueles que necessitam de uma forma mais genuína. É eu ter um amor profundo por todos aqueles que sofrem, uma compaixão, uma empatia. É eu ter uma capacidade de aprendizado e eu auxiliar, sanando a ignorância do meu irmão. É eu agir. O que nos torna santos não são os títulos que nós carregamos, são as ações. Santidade são as minhas virtudes. Santidade são aquela forma como eu me posto, como eu me comporto, de acordo com as leis de Deus. Esse serviço santificante, esse trabalho que eu vou exercendo, ele vai me tornando mais santo, porque eu me aproximo mais dos anjos do Senhor. Eu tenho companhia dos anjos do Senhor. Quando eu me coloco a serviço de um trabalho, por exemplo, numa casa espírita, eu tenho o auxílio dos benfeitores, que me inspiram, que me auxiliam com a intuição nas atividades que eu vou a desempenhar. Por exemplo, o Evangelho tem a equipe espiritual do SESB. Os trabalhadores no plano espiritual vêm nos auxiliar na matéria através da inspiração para que nós consigamos extrair da lição aquilo que vai nos auxiliar na nossa própria evolução. Então, quando a gente ensina, a gente também aprende, porque a gente fala aquilo que a gente necessita também ouvir. E ao falar, eu ouço. E ao ouvir, eu entendo, eu compreendo e eu aprendo aquilo que eu necessito colocar em prática na minha vida. Então, esses ex-criminosos, esses ser que necessita de uma regeneração, somos todos nós que nos encontramos reencarnados. Sou eu, são vocês que me ouvem. Esse criminoso, porque quem não é criminoso das leis de Deus? Se fôssemos santos, nós estávamos aqui ainda necessitados de evolução, de aprendizado, de esclarecimento, de auxílio, de consolo. Seríamos nós aqueles anjos do Senhor que estão nos auxiliando, nos amparando nessas atividades. Então Jesus aqui coloca muito claro essa santidade. Muitos homens que são considerados santos, hoje em dia inclusive, não são santos, não foram santos. Não na santidade como realmente ela é, pura e cristalina, em relação às leis de Deus. Foram convenções, foi o próprio homem que colocou como santo, colocou títulos que eles não possuem. Inclusive, muitas pessoas nós damos os títulos que elas não o possuem, porque a gente a vê e a gente
pensa que ela é possuidora daquela virtude, daquela forma de agir, porque a gente a vendo, ela tá sempre sorrindo, tá sempre bem, então ela é uma pessoa boa. Não necessariamente, ela pode estar sendo falsa, ela pode estar sendo política, ela pode estar disfarçando. Então, essa verdadeira santidade, ela é uma santidade do coração. É uma intenção de renovação. O que é santidade? É tornar-se santo, imaculado, sem transgressão às leis de Deus. Eu estou santificado quando eu estou no caminho da santidade, quando eu já não cometo mais os erros que eu cometia antes e eu tento, de todas as formas, não transgredir as leis de Deus e andar no caminho que as suas leis me orientam a caminhar. Isso me torna santo porque me faz estar mais próximo de Deus, mais próximo do Pai. E o nosso Mestre, Jesus, nos mostrava através das suas ações, da sua forma de agir, como devemos agir, nos portar, nos orientar para alcançarmos dentro do nosso coração essa santidade. E Jesus então finaliza o culto do Evangelho para que os discípulos pudessem então meditar a respeito dessa preciosa lição que ele nos trouxe. E cabe para nós meditar também essa lição, porque muitas vezes somos convidados e sempre somos convidados ao serviço. E esse serviço do Pai, ele não necessariamente está restrito a uma casa religiosa, mas é o serviço diário de todos os dias, que às vezes estou passando por uma rua e eu tenho a intuição de socorrer alguém, alguém me pede uma comida na porta da minha casa e eu dou aquele alimento. Algo acontece com meu irmão e eu vou socorrer, orientar, auxiliar. Os serviços mínimos que ele nos convida até os máximos. E muitas vezes a gente não aceita esse serviço ou não ouve porque não estamos completamente abertos a ouvir esse chamado do Pai. E também muitas vezes não nos consideramos dignos desse serviço por sermos ainda transgressores da lei em regeneração, achando que somos inferiores ao tamanho do trabalho. Mas Jesus já nos diz que a colheita é grande e que os ceifeiros são poucos. Aqueles trabalhadores são poucos e há muito a ser trabalhado, há muito trabalho a ser realizado. Então todo o trabalho que a gente vem a desempenhar, todo o serviço para o Senhor, ele é sempre válido, não só aos nossos irmãos, mas também a nós mesmos. Então vamos finalizar essa oração com essa meditação e ao longo da semana que possamos meditar nessa lição, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus. Agradecemos infinitamente a oportunidade do Evangelho em Família. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa grande oportunidade de serviço que o Senhor nos coloca, que é o Evangelho no lar, no nosso lar, que é o momento em que podemos trabalhar a nós mesmos, trabalhar os nossos defeitos para convertê-los em virtude, trabalhar o convívio em família, o nosso papel de ser família. Agradecemos sempre todo o amparo e auxílio que o Senhor nos concede todos os dias, que possa socorrer os nossos irmãos que estão no plano espiritual, necessitados de auxílio, de amparo, de socorro, de esclarecimento, bem como pode ir
aos lares que nos ouvem nesse instante, limpando as suas psicosferas, renovando as suas energias, não só dos seus lares, como também dos seus moradores, sejam eles de quais reino forem, renovando, vitalizando este lar e todos que lá residem, no plano físico, no plano espiritual. Agradecemos infinitamente todo o amparo e o auxílio que o Senhor nos concede todos os dias, todas as oportunidades de serviço, e que sejamos sempre humildes e que estejamos sempre atentos ao chamado que o Senhor nos faz, para que sempre possamos atender a esse chamado, realizando o serviço que necessitamos realizar para o nosso próprio aprimoramento moral e espiritual, auxiliando-nos a nós e auxiliando também aos nossos irmãos. Gratidão, Pai, que assim seja. Gratidão, queridos irmãos, por mais essa oportunidade de evangelho que vocês me dão. Espero que tenham todos uma excelente semana e espero todos na próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Fiquem com a paz de Deus, alicerçadas no amor e no conhecimento. Até mais.